Salve Maria Santíssima. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de comungar em pecado mortal. O apóstolo São Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 11 que cada um deve examinar a própria consciência, né? E saber distinguir o corpo e sangue de Cristo para que não possa comer e beber da própria condenação. Não é que o efeito da Eucaristia seja condenação. O efeito da Eucaristia é união, é comunhão, é santificação. É transformação da nossa vida, uma transformação profunda. Santa Teresa de Ávila fala que uma só comunhão é capaz de nos tornar santos. Então, por que tantas vezes nós comungamos e continuamos, às vezes, até pior ou praticamente igual? Por que não há essa mudança, já que talvez você e eu comungamos talvez 1.000, 2.000 ou 3.000 vezes, né? Milhares de vezes. O problema não é naquele que se dá a nós. Santo Agostinho fala que quando nós comemos um alimento, aquele alimento ele vai, de certa forma, se transformando em nós, né? Ou seja, vai sendo distribuído aquele alimento em nós, vai fazendo parte. E aquilo que é ruim do alimento vai ser colocado para fora. Mas quando nós comungamos Jesus, que é o alimento, somos nós que nos transformamos em Cristo. Aquilo que São Paulo já fala. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é muito claro a respeito da Eucaristia. Por isso, há todo um cuidado. Digamos que você está com a dor de barriga muito grande ou uma gastrite, né? Por exemplo, eu tenho gastrite e tenho me cuidado há algum tempo, e tem alguns alimentos que eu não posso teimar em comer, porque senão passa a noite sem dormir. Aquilo vai me fazer um mal ou criar uma doença ainda maior. Então, se eu não estou preparado, e estar preparado não é estar perfeito, não é estar santo, é estar a caminho, é uma busca, né? Uma luta, é um combate. Mas eu preciso estar, pelo menos, em estado de graça. Isso é o mínimo que se requer. Procurar também não estar com o coração tíbio, mas o que se quer, moralmente falando, é pelo menos ter uma consciência moral que eu não estou em pecado mortal, ou seja, em um pecado grave, contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus, contra os mandamentos da igreja. Então, preciso ter essa consciência. Quando São Paulo fala de examinar a consciência, é preciso ter uma consciência bem formada. Não é uma consciência rigorista, que acha que tudo é pecado, viraria também um puritanismo. Também não é uma consciência laxa, né? Onde nada é pecado, um relativismo moral tremendo. Essas duas coisas são perigosas para quem vai ter uma vida cristã, uma vida católica de verdade. E para quem vai receber a comunhão frequente, tendo essas duas vertentes, a rigorista e a vertente relativista, laxista, né? É perigoso. Tantas pessoas comungaram, por exemplo, em pecado mortal. Vai falar São Pedro Julião e Marde, quem comunga em pecado mortal, ele comunga Cristo e a Satanás. Ele comunga Cristo, né, para crucificar Cristo dentro dele, crucificar Jesus novamente, e comunga Satanás para blasfemar esse Cristo crucificado. Então isso é terrível. Santa Maria Madalena de Paz vai dizer que uma alma em estado de graça é como se fosse, é tão brilhante que nós seríamos tentados a adorá-la pela beleza tão grande, porque ela se parece com o próprio Deus, a beleza de uma alma em estado de graça. Mas ela vai falar também da fealdade, da feiura imensa de uma alma em pecado mortal. São Bernardo de Claraval vai falar que se fosse possível colocar o corpo de um condenado, de um réprobo, né? De uma alma danada, e já em corpo e alma, digamos, se pudesse ser feito isso, e colocar essa pessoa no mundo, o mundo inteiro ficaria contaminado por essa podridão, por essa impureza dessa alma e desse corpo condenado. E é assim que a nossa alma fica em estado de pecado mortal. Isso não deve nos levar ao desespero, isso é uma armadilha do demônio. Isso não é uma pregação protestante onde a ameaça somente por si própria converte. Não, é a realidade. É algo terrível, é algo tenebroso e eu devo lutar para me afastar do pecado mortal.
A gente poderia dar inúmeros exemplos, como Santa Teresa de Ávila, né, que viu uma vez um padre em pecado grave, a mão dele era como se fosse carbonizada, era horrível. E também uma certa vez ela vê como se fosse o demônio, né, segurando aquele padre, mas ela tinha a mesma reverência com esse padre. Ela rezava e se sacrificava, e sem dúvida recebia a comunhão desse padre. Ou seja, ela sabia diferenciar o que é o pecado mortal que aquele padre se encontrava, mas também a dignidade que ele tinha, embora ele mesmo não valorizasse. Ou seja, ela se sacrificava pelos sacerdotes, ela não falava mal, ela não tinha uma língua terrível contra os padres, ela se consumia. Ou seja, a pregação para dizer que você não deve pecar, aliás, que você não deve comungar em pecado mortal, não é uma proibição, é um ato de caridade. É um ato profundo de amor a você. Salve Maria.